moda de Gaia, a moda de Gaia, a moda de Gaia. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast A Moda de Gaia. Hoje temos connosco uma mulher incrível que está a dar cartas no mundo do hair design. Catarina Soares, bem-vinda ao nosso cantinho. E eu gostava, por favor, que te pudesse apresentar para quem nos está a ouvir. Se quiseres dizer a tua idade ou não, não sei se é importante. E só que trabalhas em Gaia, que é importante para nós, porque nós somos de Gaia e trabalhamos em Gaia. E que falasse um bocadinho de ti, se quiseres, ou o que quiseres dizer de ti, para que as pessoas te possam conhecer. Bom dia a todos. Antes de mais, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui convosco. Eu chamo-me Catarina, tenho 33 anos, sou cabeleireira, estou muito feliz com este projeto e pela minha profissão também, e muito feliz pelo facto de ter conseguido vir para a minha cidade, a cidade que eu gosto muito, Vila Nova de Gaia. Eu nesta área nunca trabalhei em Vila Nova de Gaia, a não ser um primeiro estágio, um primeiro trabalho part-time, mas depois, ao longo dos anos, tive que me cingir para a cidade do Porto, inclusive em Maia, e agora que tenho o meu projeto, decidi que estaria na altura de voltar às minhas origens. Muito bem, Catarina. E já vamos falar das situações e que já focaste aqui muito bem. Esta primeira pergunta, para quebrarmos o gelo, será: se a tua vida fosse um penteado, qual é que seria esse penteado e porquê é que seria esse penteado? Olha, se a minha vida correspondesse a um penteado, eu acho que seria um entrançado, porque um entrançado é dos penteados mais bonitos, mais originais e com mais curvas que nós possamos imaginar, dentro, fora, altos, baixos. Portanto, acho que seria um bocadinho o penteado que eu escolheria para identificar, para definir a tua, identificar e definir a tua vida, sim. Muito bem. Esta pergunta também tem a ver um bocadinho relativamente aos pedidos que te possam fazer aqui no salão. Há algum que te deixasse a dizer ou a perguntar para ti: será que eu consigo fazer isto? Houve algum pedido assim mais diferente em que tu pensasses: será que é possível, ou pelo menos conforme as características da pessoa que está à minha frente, possível fazer esse pedido? Queres contar um bocadinho isso? Há algumas situações que nos dias de hoje ainda acontecem. Portanto, eu acho que como todas as áreas, nós temos zonas de conforto. Isso. E identificamos-nos com alguns trabalhos. Isso. E gostamos de fazer mais, focamos mais em alguns trabalhos do que outros, e nos dias de hoje ainda acontece. Eu sou mais clássica, mais tradicional. Sim. Tento-me guiar pelas tendências, como é óbvio. Evidente. Mas tudo o que é assim muito alternativo foge um bocadinho. Eu saio da minha zona de conforto, e eu sinto que foge um bocadinho aquilo que é a minha essência. Sim. Tento também passar esse tipo de trabalhos para quem efetivamente corresponde à expectativa da cliente, mas fujo sempre um bocadinho daquilo que são cores muito alternativas. Sim, não me sinto tão à vontade. Não é porque eu tenho tanto receio de não corresponder à expectativa que passa a quem domina. E o facto de eu não dominar me deixa assim um bocadinho de pé atrás. É um bocadinho por aí. Mas os alternativos, desde cortes, desde a coloração alternativa, tudo o que é assim um estilo mais Tony and Guy, eu passo a pasta. Muito sim, bem. Um bocadinho por aí. Vamos um bocadinho então lá atrás e vamos aqui identificar as situações. Vens de origens humildes. Como é que isso te moldou a nível profissional e como pessoa, essas origens humildes? Olha, eu acho que faz de mim o que eu sou hoje. É uma luta constante, uma luta bonita. Mas eu acho que o facto de eu ter a minha bagagem e de perceber de que nem tudo é fácil, nem tudo é brilhante, e que com muito esforço nós conseguimos atingir os nossos objetivos, mas acho que me deixa sempre com os pés bem assentes na terra, dar um passo sempre percebendo que poderemos ter dois atrás e perceber o que é que isso nos pode trazer. E é um bocadinho por aí, mas eu acho que me agarro muito a isso, e cada vez mais, à medida que a idade vai passando e a maturidade também me vai trazendo isso, vou percebendo de que há um sabor diferente, e isso deixa-me muito orgulhosa. Há um sabor diferente, sim. Quais é que foram os maiores desafios que enfrentaste no início? Houve algum momento em que pensaste: isto não é para mim?
quando começaste? No meu próprio projeto, sim, houveram principalmente essas dificuldades de estruturas financeiras, não é? Porque é como tu dizes, eu venho de famílias muito humildes, quer eu, quer o meu companheiro, e temos todo o amor e todo o apoio a título pessoal, com os miúdos lá em casa, com carinho, uma palavra, o que for, um telefonema a qualquer hora, mas efetivamente eu não chego à beira dos meus pais ou dos meus sogros e ajudem-me, eu preciso de 50, 70, 80 mil euros para fazer um investimento, ou eu neste momento tenho o IVA para pagar 3 em 3 meses, não estava a contar, não fiz bem os planos, preciso de dinheiro. Isso não é a nossa realidade, não é? Portanto, não é e nem queremos que seja, mas efetivamente essas são as maiores dificuldades, é olharmos e contarmos apenas connosco. Somos os dois com essas adversidades. As questões financeiras efetivamente acabam por definir tudo ali em casa, não é? Portanto, eu acho que é um bocadinho a realidade de cada um. Claro que sim. E é isso, essas são as maiores adversidades, é pensar, planear e ponderar muito bem aquilo que vamos fazer. Todos os passos têm que ser com medida. Muito bem. E agora uma pergunta assim um bocadinho mais, quem é que te inspirou a seguir este caminho? Tens algum ídolo no mundo do hair design? Tens assim alguma pessoa que gostes de, ou melhor, que não é que gostavas de seguir os passos, mas que te tenha como uma base e que gostes do trabalho que essa pessoa faz, ou cabeleireiro ou cabeleireira, não sei. Tenho muitos profissionais, muitos colegas que eu sigo no mundo dos cabelos. Em Vila de Conde temos a Cláudia Marques, que eu aprecio muito o trabalho dela. Acho que nunca tive a possibilidade de lhe dizer pessoalmente. Também me peco um bocadinho, porque eu nas redes sociais não sou tão dinâmica como gostaria ou deveria ser, portanto não coloco tantos gostos como gostaria, mas eu vejo, estou lá, sou presente, e se calhar eu acho que ela nem tem essa percepção. Conhecemos-nos, não é? Portanto, sabemos ambas quem somos, mas acho que um dia tenho que parar um bocadinho e dizer: olha, pá, tu és fixe, eu sigo o teu trabalho. Pois, eu espero também que esta pergunta tenha também esse intuito. Mas, efetivamente, felizmente, temos muitos bons profissionais que eu sigo e que eu trago para o meu dia-a-dia aqui no salão. Isso é muito bom. Claro que sim. E começaste, tal como estavas a dizer atrás, começaste na Foz, depois foste para a Maia. Como é que cada sítio, ou melhor, o que é que cada sítio te ensinou durante o período em que estiveste lá? Ou seja, o que é que tu tiraste de lá, estando a trabalhar em sítios bem diferentes, em realidades bem diferentes, penso eu? O que é que tu tiraste de lá de cada um dos sítios que trabalhaste? Como contador, em claro. Olha, foi muito bom. Todas as minhas experiências foram muito boas. Enquanto eu estava a tirar o meu curso, eu tive a possibilidade de estar a part-time aqui em Gaia. Foi o meu primeiro espaço. Não tão a nível profissional, era assim um bocadinho uma coisa muito amadora, mas fui muito bem recebida. Foi a Fátima Seixas, ela ainda tem o seu salão. Tem uma história muito bonita também, a Fátima. Admiro muito como profissional. Ela foi a primeira pessoa, a primeira entidade patronal que eu tive como referência, e tirei sempre o melhor que ela me podia oferecer, sempre. Nós temos todos feitios diferentes, e portanto temos que nos moldar um bocadinho, e quando somos muito novos, às vezes há coisas que nós não entendemos por parte da entidade patronal, e faz parte. E tirei sempre o melhor dela. E a Fátima tem uma característica, ela tem uma alopécia areata muito avançada, portanto na altura quando eu conheci a Fátima usava peruca, e isso marcou-me muito. Não pelo facto dela estar, porque ela está muito bem resolvida com ela própria. Hoje em dia ela tem uma evolução muito boa nesse sentido, aí está muito bem consigo e com a sua imagem, mas pela forma como as clientes às vezes abordavam esse assunto. E dessa experiência foi algo que eu trouxe, foi a nossa imagem, a forma como nós encaramos as nossas clientes, porque nós falamos muito e muitas vezes no salão os nossos cabelos têm que ser um exemplo, nós temos que ser um exemplo, e a Fátima era um exemplo e não tinha um monstruário, portanto a sua segurança e a forma como ela abordava e o seu conhecimento, para mim foi das melhores experiências. E comecei muito bem. Todos os outros espaços foi delicioso, cruzei-me com pessoas. Eu acho que tive muita sorte no meu caminho também, e selecionei muito bem aquilo que eu queria trazer para mim. Mafalda Perfeito foi uma mentora, lançou-me para o mundo da moda. Eu lembro-me que os meus colegas me gozavam um bocadinho em off.
mulher, tu estás sempre ali a chegar o gancho, estás sempre ali a chegar a prata, estás sempre ali atrás dela a chegar a laca. Eu adorava estar ao lado dela. E eu não sei se ela reparava ou não, mas eu olhava para tudo o que ela fazia e eu admirava, eu idolatrava. E não era no sentido de um dia ser uma wannabe, era no sentido de crescer com ela, de aprender, não é? Claro. Portanto, era bom e isso fez-me muito bem. Na primeira oportunidade em que ela teve, porque não podia estar em 3 sítios ao mesmo tempo, ela tem muito trabalho, felizmente, e teve 3 propostas assim de moda, tinha que estar uma em Lisboa, outra no Porto, e eu fui a pessoa que ela lançou para um trabalho de moda cá no Porto, com a Ana Souza, inclusive com a Sónia Araújo, e portanto foi assim uma oportunidade que eu tive e eu pensei, caraças, chegar a laca, o pente, as pratas, valeu, né? De alguma coisa, portanto isso foi bom, foi muito bom. Na Maia tive o meu primeiro projeto assim como responsável, era uma investidora, portanto a proprietária do espaço, não tinha conhecimento da área, não dominava a área, mas queria ter um espaço de beleza e portanto na altura, quando me contratou, foi com o intuito de gerir uma equipa. E de que o posicionamento do salão fosse X e portanto foi feito um trabalho, eu acho que correu muito bem nesse sentido. Ou seja, ela viu também, eventualmente, o teu trabalho tinhas feito já com a anterior. Sim. E serviu-te depois de. Depois porque eu fui sempre também tentando colocar tudo aquilo que ia colocando em prática nas redes sociais, portanto isso também me alavancou um bocadinho e foi muito bom. Na altura, quando fui contactada, ela tinha conhecimento daquilo que eram as minhas características e a possibilidade, fez uma proposta e eu acho que foi feito um bom trabalho. Sim. E agora a próxima pergunta tem a ver com o decorrer disso. Lembras-te do momento em que tu pensaste, é isto, é mesmo isto que eu quero fazer? Esta pergunta tem a ver com o investimento que ou pelo menos com o início da tua situação a solo e como responsável. Qual é que foi esse momento que tu pensaste isso? Ou seja, que tu pensaste para mim, é isto que eu vou fazer, vamos arrancar com isto? Olha, muito sinceramente, enquanto eu trabalhei sempre por conta de outrem, eu nunca tive esse pensamento, eu nunca quis ter um espaço próprio. Eu gosto daquilo que faço efetivamente com as clientes, com os cabelos e portanto eu gosto do trato e da conexão que nós temos. Sinceramente, toda aquela questão burocrática e de gestão assusta-me um bocadinho, não é um domínio, não gosto, portanto nunca fez parte daquilo que é a minha rotina. Eu sou mais técnica, mais prática. Eu acho que foi a necessidade que fez com que eu partisse para esse plano, um plano B, nunca foi o A, porque eu estava confortável, principalmente no último projeto eu estava confortável. Eu qualquer situação mais arriscada e de financiamentos eu mandava para o departamento correto, portanto eles tratavam. Tudo o que era de gestão de equipa eu falava com a equipa e em conjunto conseguíamos ali resolver o problema, as situações, as questões. Nós também vamos falar nisso mais à frente, mas aqui já com a equipa daqui que trabalha contigo. Mas acho que foi a necessidade, Bruno. Essa questão vem da necessidade. Isso. Ok. Agora vamos respirar um bocadinho, não vou fazer nenhuma pergunta, vamos fazer aqui um joguinho que eu preparei, que tem a ver com verdade ou falso, ou verdade ou treta. Pronto, eu chamo-lhe verdade ou treta, sem haver aqui. E vou dar aqui algumas frases, acho que são 5 frases, e tu vais-me dizer, assim rapidamente, se é verdade ou se é falso do que está aqui escrito. Cortar o cabelo na lua cheia faz crescer mais rápido. É falso, eu acho. Não há uma ciência exata, mas está a ouvir, falso. Não vale a pena cortar o cabelo na lua cheia. Não porque falo, a nossa... de 3 em 3 meses é garantido, lua cheia não. Pronto, lua cheia não, ok, muito bem, falso é esta primeira. A segunda, é impossível ser criativo quando o ambiente de trabalho é tóxico. Eu penso que sim, eu acho que sim, acho que é uma verdade verdadeíssima, porque eu acho que quando nós não estamos inspirados, não estamos bem, não estamos conectados, eu acho que nada sai. Tu podes dominar a técnica na perfeição, mas se não estiveres bem contigo, nada sai. É isso mesmo, portanto vamos pôr isto verdadeiro. O cliente tem sempre razão, mesmo quando está completamente enganado. O cliente não tem sempre razão, no meu espaço o cliente não tem sempre razão. Certo. Principalmente quando vai contra aquilo que é a personalidade da minha equipa. Quando a minha equipa está certa daquilo que está a dizer e utiliza os meios e inclusive as respostas certas, as respostas no sentido de tentar fazer chegar à cliente o nosso ponto de vista e o motivo de o cliente não ter razão. Claro. Eu acho que não, o cliente não tem sempre razão. Não. Para ser um bom profissional tens de passar por grandes marcas. Isso é verdade ou é falso?
Eu sou suspeita porque eu fui moldada com L'Oréal. L'Oréal, que eu acho que tenho certeza, tem um posicionamento muito bom a título mundial. São efetivamente muito bons, mas não descredibilizando as outras marcas, eu acho que quando há um esforço e uma entrega, nomeadamente a formação, o conhecimento, ir em busca de, eu acho que todos conseguimos. As grandes marcas são uma alavanca para nós e trazem-nos experiências que efetivamente é impossível de comparar quando temos pequenas marcas. Há objetivos que nós não conseguimos porque não há recursos, infelizmente. Tem a ver muito por aí, mas eu acho que, respondendo à tua pergunta, quando há esforço e dedicação, a marca não define aquilo que pode ser. Então não tem que passar, será falso? Acho que não tem que passar. Lá está, vamos ajuda, ajuda muito, uma mão ajuda muito, uma marca ajuda muito, um bom conhecimento ajuda muito, mas eu acho que não define aquilo que tu vais ser na profissão. Sim. E agora para a última, depois vamos fazer mais duas brincadeiras à frente. Não dá para ser mãe e empreendedora ao mesmo tempo. Isso é mentira, dá. É difícil, mas eu acho que é difícil em qualquer. Acho que há muitos pontos em que torna a nossa vida como empreendedores difíceis, não só sendo mães, mas ao cuidar de outras pessoas, de outras tarefas. Pronto, hoje em dia eu acho que nós somos um bocadinho de tudo, e fica difícil ser empreendedor, mas mãe não é razão para não ser. Não é impedimento. Não é impedimento. É difícil. Mas não é impedimento. Ok, muito bem. Está claro. Agora a próxima pergunta já tem a ver com em 2024 deste o salto para o teu próprio espaço. O que é que te fez pensar? É agora ou nunca? Como é que foi passar de funcionar a patroa? Tiveste algum ataque de pânico pelo meio? Como é que foi esse início? Como é que foi essa decisão? Eu tenho alguns ataques de pânico ainda nos dias de hoje, então o que me leva a pensar neste projeto é efetivamente o facto de eu ficar sem saída. Portanto, eu anunciei que estava de bebê à minha entidade patronal, não querendo aqui denegrir a imagem de ninguém, e esse nem é o objetivo, mas a verdade é que eu sinto que eles só contavam comigo e que não queriam efetivamente passar essa responsabilidade para mais ninguém. Acho que chegamos ali também a um limite em relação ao negócio. Acho que nós estávamos já para aí virados, portanto não queríamos ter essa responsabilidade a título de investidores, não é? E portanto acabou. Ou seja, Catarina, vais para casa, então eu vou fechar. E acabou, e a equipa fica no olho da rua. Nós ficamos assim sem grande esperança no que toca ao futuro, não é? E agora o que é que vamos fazer? E portanto eu vim para casa. Já não é fácil por si só seres mãe de primeira viagem, sem ser planeado, portanto foi apanhada desprevenida também, não estava nos meus planos e portanto passou a estar. Ou seja, era um não assunto, o assunto de maternidade, sabes? E até muitas vezes sentava as minhas clientes e dizia: ai meninas, vocês têm que viver um bocadinho mais para vocês, eu só ouço falar de filhos, só falamos de filhos, ai os filhos, era tudo muito à volta do mesmo. E elas riam-se: Catarina, para lá vai. E fui. E hoje em dia é assim mesmo. Mas recordo-me que, pronto, de me terem dito uma vez assim: Catarina, nós quando somos mães, a nossa força triplica. Tu vais buscar forças onde não existe. Tens de safar, porque tens uma pessoinha pequenina que depende de ti. E acho que é um bocadinho, surge assim. E eu acho que surge muito bem porque é bonito, sabes? E pronto. Assim, em primeiro lugar, eu acho que devo lamentar, porque de todo, e muito menos um investidor deve tratar assim a equipa que confia, não é? A equipa que já provou mais do que várias vezes que consegue fazer bem o seu trabalho, e de um momento para outro, só porque não confia em mais ninguém, e só porque, enfim, a pessoa vai ficar ausente o período que tem que ficar ausente, enfim, fechar. Eu lamento muito, mas é evidente que isso também são coisas más ou são coisas menos positivas que depois acabam por alavancar e por mostrar-te outro caminho, e é esse caminho que estás a ter agora com muito sucesso. A próxima pergunta tem a ver com o teu companheiro, o Hugo. Ajuda-te a travar os teus impulsos. Nós falamos disso no briefing que fizemos. Conta lá uma situação em que ele te salvou de cometeres alguma loucura.
É diário. Ele tem os pés muito bem assentes na terra. Eu acho que ele é muito mais controlado do que eu. Isso equilibra-nos, é muito bom. Okay. Olha, ele até me trava em alguns pontos, mas posso dizer que ele foi o grande impulsionador para um projeto com esta dimensão, que eu acho que para nós, para aquilo que nós tínhamos em mente numa fase inicial, superou as nossas expectativas. Eu acho que ele confiou muito no meu gosto pessoal, mas se não tivesse sido ele a dizer: não, Catarina, tu não vais para umas galerias com uma loja fechada, uma loja de 150 euros, com uma frente, ou sem montra, ou sem luz natural, não é isso que tu queres. Tu não vais descer de cavalo para burro. Sim, tu vais lutar pelo pelo aquilo que é o teu objetivo. Porque, Bruno, numa fase inicial eu aluguei uma cadeira num espaço, esteve muito aquém daquilo que era a minha expectativa. Não, eu pensei, não, isto não funciona, não é isto, portanto nós estamos em sintonia, nós estamos alinhadas, o que é que eu vou fazer? Ele disse: não, já passaste por essa experiência, não gostaste, não vai ser isso. E eu pensei, então vou alugar um espacinho pequenino, uma galeria pequenina, uma coisinha, nada contra, mas não era esse o objetivo para uma fase inicial. E ele disse: pensa grande, pensa alto, estamos aqui. Portanto, ele até impulsionou um bocadinho. E normalmente é ele que me corta as pernas, sabes? Mas foi engraçado haver essa postura, não é? Que eventualmente tu também não estarias à espera que acontecesse, e ele lançar-te e dizer: olha, isso era um tiro nos pés que eu ia dar. Porque o estilo de clientes que eu tinha na Maia, e eu sou muito grata porque eu consegui trazer grande parte da minha carteira de clientes, estavam habituadas a um certo nível de experiência. Portanto, é toda uma experiência, é todo um conceito. Não tem a ver com posicionamentos ou com nichos de mercado, mas sim com a experiência que tu já oferecias. Portanto, eu não poderia baixar esse nível de experiência, nomeadamente com as marcas com as quais nós trabalhamos, e infelizmente as marcas também acabam por selecionar um bocadinho mediante aquilo que é o teu estilo de negócio, a tua loja, o teu espaço, portanto acaba por definir aquilo um bocadinho com quem tu trabalhas. Infelizmente é o que é, e faz parte. E eu tinha dado um tiro nos pés, porque eu acho que não tinha conseguido trazer metade da minha carteira de clientes, porque não iriam acompanhar, não é esse o estilo que elas pretendem para elas como experiência, como serviço, e foi muito bom. Portanto, acho que esta partilha é a partilha mais certa sobre o Hugo. Portanto, sim. Ainda bem que conseguimos encaixá-lo aqui, que acho que é um elemento muito importante, sim. Isto não estamos a fazer nenhuma entrevista de trabalho, mas esta pergunta eu achei que devia fazer, porque também vais ver os horizontes e vais ver qual é a pergunta. Daqui a 5 anos, onde é que te estás a ver daqui a 5 anos? Já estarás a dominar Gaia toda ou... Olha, eu não sou muito ambiciosa. Eu gostava de ser mais um bocadinho, porque eu acho que respeito muito aquilo que faço a cada dia, e eu devia ser um bocadinho mais ambiciosa. Acho que a vida faz-se um bocadinho com isso, ter sempre um objetivo, alcançar sempre as tuas metas. Eu tento segurar sempre aquilo que é bom todos os dias, melhorar a cada dia com a equipa. Tenho uma equipa espetacular, temos tudo para crescer. Adorava comprar esta loja aqui ao lado também, expandir já, ficarmos já com... A minha próxima pergunta era isso. Qual é que seria o teu próximo passo a dar? Adorava poder consolidar aqui. Adoro esta zona. Acho que esta loja também foi uma loja que foi muito impulsionada pelo Hugo. Não desistimos. Acho que foi uma loja que foi tinha que ser minha. Foi uma luta numa fase inicial. Eu ligava várias vezes, era um despaço, não era um salão de beleza sequer. Portanto, eu teria de ficar com um negócio que já estava cá implementado. Eu não queria. E neste momento, por acaso, uma das perguntas, uma lâmpadazinha que me acende era esta loja aqui atrás. E se eu aumentasse aqui para trás? Pois, mas é passo a passo. É verdade, tens toda a razão. E pronto, mas era essa a próxima pergunta, ainda bem que te antecipaste, porque queria saber, ou pelo menos acho que há essa curiosidade de quem está a ouvir, qual é que seria o teu próximo passo, o que é que gostarias de fazer para não digo aumentar, mas ou uma outra ideia. Gostava de melhorar, seria porque isso, esta área aqui que nós vemos, esta área comum de todas, é uma área muito, muito bonita, mas eu acho que nos falta
porque eu também já estava habituada a isso no outro espaço. Falta-nos uma área de lazer para a equipa. Lazer, de descansar um bocadinho, fugir um bocadinho àquilo que é as câmaras, não é? Daquilo que nós estamos habituados, somos muito expostas, muito vistas para fora, cá dentro, e acho que nos falta uma zona de conforto para a equipa. Uma mini sala de reuniões, uma copa muito maior para nós estarmos confortáveis com os nossos livros, com as meninas, elas umas leem, umas veem séries, e portanto eu sinto que não consigo dar resposta. São muitas horas de trabalho. Passo, Gostaria de aumentar pela qualidade da equipa, sim. Muito bem, agora se me permites, vamos a outro jogo, segundo, em que tu vais por favor escolher uma frase ou outra, que eu vou dizer aqui. Eu preparei aqui algumas frases. E a primeira frase é: cliente pontual mas super indeciso, ou cliente que chega sempre 20 minutos atrasado mas sabe exatamente o que quer. Olha, a segunda. É muito simples de explicar. Porque um cliente pontual e super indeciso vai-me tirar 45 minutos, uma hora de diagnóstico. Certo. Uma cliente que me atrasa 20 minutos, eu já sei o que vamos fazer, ela é super segura, está tudo ok, vamos avançar e eu recupero rapidamente esses 20 minutos. Isso, muito bem. Portanto, a segunda, boa resposta. Trabalhar num domingo com agenda cheia ou trabalhar numa segunda-feira sem ver viva alma? Olha, trabalhar um domingo com a agenda cheia, sempre. Sempre. Isto tem a ver depois com a situação sim, de sim, quereres sim. alguma situação mais calma. A outra é ser conhecida como cabeleireira mais criativa da cidade ou a mais confiável? Olha, ambas as frases são porreiras, porque hoje em dia eu também sinto que, como se faz tanto mais do mesmo e como se vê muito do mesmo, acho que a criatividade é um ponto forte. Mas a confiança vale o que vale, não é? Desde sempre. Portanto, se calhar eu, como sou um bocadinho de ficar na minha zona de conforto, a segunda frase é da confiança. Sim. Investir numa cadeira de massagens de tipo topo de gama ou a informação para a equipa? Olha, a informação para a equipa sempre, porque isso leva-nos a alcançar coisas espetaculares, mas a cadeira também é fantástica. Mas a informação para a equipa, sim. Ter um negócio pequenino mas estável ou arriscar tudo para crescer rapidamente? Olha, eu acho que arriscar tudo. Não digo para crescer rapidamente, mas arriscar tudo, porque nós arriscamos tudo aqui e já deu certo. Portanto, nós não sabemos o dia de amanhã, mas já foi muito bom. Portanto, acho que arriscar tudo. Que foi o que nós fizemos. Frente, exatamente. E agora vamos entrar numa fase que também falamos no briefing. Um dos teus lemas de vida desde que entraste aqui é não cortar as pernas a ninguém. Não cortar as pernas a ninguém. Como é que isso funciona no teu dia-a-dia? Já tiveste que engolir alguns sapos por causa disso? Olha, é difícil. Ainda esta semana tivemos, ainda foi esta semana, tivemos uma reunião de equipa entre aqui os membros de cabelos, porque as meninas com os serviços, nomeadamente estéticos, alinham-se muito bem, estão num registro diferente, portanto, mas nós temos que estar mais em sintonia. Ainda esta semana tivemos uma reunião e nem sempre é fácil manter essa palavra que foi dada a cada uma delas. Porque às vezes não temos a mesma sinergia, portanto não estamos lado a lado. Tem a ver com energias, tem a ver com o nosso estado de espírito. Em momento algum sinto a falta de profissionalismo, mas o alinhamento por causa das vidas pessoais, os humores, somos mulheres, e às vezes eu gostava de ser um bocadinho mais rígida porque nós não conseguimos. Como é que eu vou ver? Porque elas vão ouvir isto, não é? Eu adoro e eu entrego-me muito a cada uma delas. E nós saímos muitas vezes magoadas quando não há essa barreira, não há essa linha que separa a entidade patronal dos colaboradores. E eu sinto que elas, muitas das vezes, elas são deliciosas, querem chegar até mim e, sabes, querem ter ali aquele meu lado pessoal. Elas preocupam-se muito connosco, com o Hugo, com os miúdos, com o bem-estar. Elas brincam muito. Elas são pessoas. Olha, eu acho que tive muita sorte e escolhi a dedo cada uma das meninas que trabalha comigo. E nem sempre é fácil porque tu tens que gerir o teu negócio. O teu negócio depende delas e depende daquilo que elas fazem, do talão preço médio, depende da forma como elas encaram, da confiança que elas transmitem. E às vezes ter que ser um bocadinho mais dura ou mais direta ou até magoá-las em certo ponto, meninas, não dá para brincar.
temos que ter momentos, ou não dá para sermos estrelas, temos que nos colocar do lugar, temos que ser mais empáticas, que elas são muito, mas às vezes eu sinto que estamos tão bem umas com as outras, tão felizes, que esquecemos que a nossa pérola preciosa, o nosso diamante é a nossa cliente. E eu às vezes digo, meninas, nós temos que concentrar-nos, focar-nos na cliente. Às vezes nós estamos aqui, ai, tu estás tão gira, ontem foi aqui, ontem fiz isto com os miúdos, e eu penso, meninas, é cliente. Foco, não é? E é duro, porque elas estão só a tentar criar ali uma relação entre todas, e incluem também as clientes. Isso. E eu, como quero passar uma imagem tão profissional, quero ser tão certinha, tão, sabes, concreta, eu acabo por abafar um bocadinho isso nelas e tento cortar um bocadinho as pernas, até a título pessoal, na essência delas, mas não posso, tenho que relaxar mais um bocadinho, porque eu acho que as clientes também gostam de vir, gostam do serviço, gostam do espaço, mas gostam sobretudo de cada uma delas. Portanto, eu tenho que crescer também com isso. Sim. Muito bem. A próxima pergunta também terá a ver com a continuação e com a equipa. Como é que tu escolheste a equipa que trabalha contigo? Tens algum sexto sentido para poder escolher as pessoas? Como é que tu escolheste? Tenho um sexto sentido muito apurado. O passa-se comigo porque ele diz que consigo ler as pessoas. Quer dizer, ele não diz isso, eu é que digo que leio as pessoas, e ele diz: não, Catarina, tens que efetivamente ir mais a fundo, tens que conhecer as pessoas, dá tempo, dá espaço. Lá está ele a ser mais ponderado. Isso. Mas eu acho que tem um sexto sentido, e por isso é que eu acho que até tem corrido bem. Eu tenho mantido todos os membros da minha equipa desde o primeiro dia em que abrimos o espaço, com exceção de uma menina, que foi a menina da estética, que na altura nós estávamos assim alinhadas, e ela quis avançar para outro espaço, porque não se identificava tanto com o registro cá, e faz parte. Claro. Mas felizmente, de todas as meninas que eu com as quais nós abrimos o espaço, todas se mantêm. E é giro, temos histórias giras. Olha, a Vera, que é o meu membro mais recente, uma miúda super tímida numa fase inicial, tem alguns entraves na comunicação numa fase inicial, porque ela depois, quando está confortável, ela é deliciosa, é super comunicativa, é uma miúda super culta, uma miúda que se interessa mesmo por arte, que gosta daquilo que faz, que se esforça muito, é perspicaz. Só que ela, quando veio cá, ela tem 22 aninhos, veio cá pessoalmente entregar-me o currículo. E isso não se vê, Bruno. Hoje em dia as pessoas. Ou é por e-mail, ou é por. Eu tenho alguma dificuldade porque eu também não tenho muito tempo para estar ali de volta dos currículos. Portanto, tenho alguma dificuldade em perder tempo com redes sociais, porque não consigo. E o facto dela ter vindo cá, a imagem dela, sabes, ela apareceu-me aqui em agosto e eu ia de férias, íamos 2 semanas de férias, e ela apresentou-se, disse que não tinha experiência, disse que era muito novinha, que tinha terminado o seu curso, mas tinha muita vontade de aprender, muita vontade de vir trabalhar para este espaço, e que estava disponível. E eu disse-lhe: Vera, olha, eu vou de férias estas 2 semanas, tu não vais ter qualquer tipo de contacto por parte do salão, porque nós não vamos estar, mas eu prometo que dia 1 de setembro, quando eu voltar, eu dou-te uma resposta. Sim ou não, tu vais receber uma chamada minha. E assim foi. Fiquei a pensar naqueles olhinhos dela, sabes? Eu pensei: fogo, a miúda é tão tímida, sabes? Ela tremia, a voz tremia. E eu pensei: teve a coragem de vir, disse que não tinha experiência, mesmo. Sabes? Não foi floreou, transparente, foi transparente. Isso aí é muita. E a coragem, exatamente, ou seja, a coragem que tu falaste, que hoje em dia não existe. Ou seja, porque é muito mais fácil tu procurares um emprego atrás de um ecrã, ou por uma questão de, enfim, não te quereres mostrar vulnerável, porque eu não vou mostrar porque a minha futura patroa, o meu futuro patrão vai me ver aqui desta forma. Não vou desta de todo. E de facto encarares uma pessoa assim também foi diferente, ou seja, não é muito habitual isso acontecer. É verdade. E acho que é bastante interessante, e é uma história muito, ou é uma forma muito engraçada depois de ficares com a pessoa. E agora a próxima pergunta é: qual é a vibe? Agora, a vibe, que é um termo muito utilizado, que tu tentas criar no teu espaço. Como é que fazes para manter o ambiente todos os dias, mesmo naqueles dias mais caóticos? Como é que tu fazes para criar uma vibe, ou seja, para passar a informação para que as pessoas fiquem, não digo relaxadas, mas focadas, e que seja mais fácil trabalhar? Mas para a equipa ou para a minha equipa? Aliás, para tudo. Porque tu também com os clientes vais criando vibe, claro, ou seja, claro. com a comunicação que tu fazes. Eu estava a falar mesmo no geral em que tu, como gestora de pessoas e gestora do trabalho, como é que tu fazes nas situações em que há mais trabalho, ou seja, o tal caótico, a tal situação em que há muito trabalho, muitas pessoas em espera,
e muita preocupação da tua parte em que toda a gente esteja com a atenção devida. Qual é a tua vibe nesse momento? O que é que tu gostas de fazer? Elas são muito leves em relação a mim, isso é muito bom, porque eu acho que cada vez mais elas já me conseguem ler através de um olhar. Eu fico bastante tensa porque quando vejo o salão num alvoroço, os clientes à espera, também faz parte, mas sabes, claro, nunca queres que nada saia fora do controle. Eu acho que elas, só o facto de ficar mexeriqueira, eu faço vento, portanto eu ando aqui de um lado para o outro no salão, quero estar em todas as frentes e elas são tão leves que quando as vejo sozinhas a rirem-se uma com a outra, ou as três juntas a passarem também assim muito rápido e a rirem-se numa coisinha, sabes, um silêncio assim fofo, eu penso, elas já estão a gozar comigo, portanto elas já perceberam que isto está caótico, elas vão andar da perna e elas vão, e elas andam e elas já sabem, portanto acho que elas já me conseguem ler, porque é isso, eu faço vento, eu fico uma barata tonta, mas uma barata boa, controlada, sim. Mas elas já sabem, é uma forma de agir, ela já não está tão quieta, ela já não está tão parada, nós vamos ter que mexer, e mexem, e corre. Muito bem. Agora vamos aqui ao último jogo. Tem completa a frase. Eu vou-te iniciar a frase e tu, por favor, completas aqui conforme assim entendes. Uma boa líder nunca. Olha, uma boa líder nunca deve passar. Eu digo muitas vezes esta frase: nunca deve sacudir a água do capote. Isso. Portanto, eu acho que nunca deve passar a responsabilidade para quem está abaixo. E eu faço isso muitas vezes. Olha, o exemplo mais real é a agenda. Sempre que há asneira na agenda, fui eu. Sim. Nós temos a Marta que gera as nossas agendas, temos as meninas que também têm sempre acesso à agenda, todas nós temos acesso à agenda. Sempre que há asneira, fui eu. E eu não me lembro, mas fui eu, porque eu sei que faço asneira. E está tudo certo. Portanto, eu acho que um bom líder nunca deve passar a pasta. Acho que devemos sempre assumir a responsabilidade. Acho que sim. O segredo para manter uma equipa feliz é... Olha, deixá-las andar, porque se elas fazem e estão, está tudo certo. Eu acho que, eu vejo por aqui, sim. Acho que se tentar dominar aquilo que é o estado de espírito delas, umas vêm mais bem dispostas, umas vêm mais dançantes, cantantes, o que for, eu acho que é deixá-las, sim. Muito bem. E uni-las. Uni-las, sim. Sim. Exatamente, esta já acabaste por responder. Quando uma colaboradora, porque tu gostas de antecipar as minhas perguntas. Quando uma colaboradora faz asneira, o que é que tu fazes? Já disseste que assumias e bem, porque também, enfim, terá a ver com a tua personalidade e da forma de estar na vida e no teu trabalho. O maior elogio que eu já recebi de uma colaboradora foi... Olha, eu recebo muitos, porque elas são mesmo fixe. E eu sou péssima. E o meu sentido de humor agora então na gravidez, eu estou terrível, eu nem sei como é que elas me aguentam, mas elas dizem muitas vezes que eu tenho uma força que vem do interior e eu não sinto que tenha mais ou menos força do que elas, mas efetivamente eu tenho uma capacidade muito grande de dar a volta às situações. Aliás, eu em casa penso muito, eu não fecho a porta às chaves aqui e vou para casa tranquila da vida. Eu, até na minha vida pessoal, eu fico a remoer muito nas situações, eu deixo de dormir, aquilo preocupa-me, mas o clique sai e então dou a volta, tentamos dar a volta com recurso às minhas pessoas, ao meu porto seguro, a opinião deles vale muito, mas tentamos sempre chegar ali e dar a volta e está tudo certo. Mas o maior elogio eu acho que é elas dizerem que nós vencemos na vida, portanto a cada dia em tudo que fazemos, vencer na vida, é lutar por algo mais sempre. E é isso, acho que é o melhor elogio que eu posso receber. Claro que sim, tem a ver com... vai englobar-te um pouco de tudo, claro que sim. Se pudesses mudar uma coisa no mundo dos negócios, qual é que seria essa coisa que gostarias de mudar? Eu mudava algumas. Principalmente este foi o meu primeiro ano e debati-me com algumas situações pela inexperiência e por estar agora a perceber como é que as coisas efetivamente funcionam. Eu mudava o meu sócio maioritário numa fase já inicial, era rapidíssimo. É muito ingrato, muito injusto eu ter um sócio maioritário na minha empresa que não sabe quem eu sou, que não me chama pelo meu nome e portanto leva-me grande parte daquilo que são os meus bónus, os meus
meus lucros ou o que eles acham que é lucro. Portanto, eu acho que nós deveríamos olhar para os empresários. A parte de cima e a parte de... Sim, acho que nós temos que mudar alguma coisa, porque nós até fazemos muitos esforços. Eu, a título pessoal, fiz muito esforço por causa desta empresa. Eu abdiquei da minha vida pessoal, da minha casa a título pessoal, para o investimento como empresária, e sinto que o Estado nos leva tudo. Portanto, eu mudava já, garantidamente, tudo isso que está a acontecer no mundo dos empresários. Acho que são muitas taxas, acho que são muitas contribuições, acho que é muito alto. Achas que acaba por asfixiar o teu negócio também? Muito. Sim. E eu digo muitas vezes aqui a algumas clientes que efetivamente dominam a contabilidade e dominam a gestão dos negócios e são feras e máquinas, têm grandes empresas. Eu digo, meninas, eu como uma microempresa, isto é asfixiante, eu não sei como é que vocês conseguem. E eu muitas vezes penso, eu não sei como é que a menina que trabalha na galeria, com um volume de negócios inferior ao nosso, nós conseguimos ter essa relação, conseguimos identificar isso. Como é que ela sobrevive? Não é possível, são tantos impostos, são tantos encargos, isto não é possível. E as minhas clientes dizem, Catarina, é assim, é o que é. Portanto, o que eu mudava já era isso. Isso, excelente resposta. A maternidade não estava nos teus planos, tal como falamos agora, mas agora já estás na segunda gravidez. Como é que isso virou o teu mundo? Olha, do avesso, numa fase inicial eu chorava. O Hugo, nós fomos ao hospital os dois porque eu achava que estava com uma gastroenterite. E então foi um domingo, deixamos o Bernardo com os meus sogros. Ele disse: Catarina, tu estás mal desde as 5 da manhã, vamos ver isso, vai ser rápido. Ele estava refastelado, lembro perfeitamente como se fosse hoje, num cadeirão, assim super descontraído com o telemóvel. A doutora vem e disse: não, isto, Catarina, parabéns, não é não é nenhuma doença. Não, é uma gravidez, parabéns. Eu lembro-me de ver a alma do Hugo a sair do corpo e eu pensei, não, doutora, temos que fazer análise, isto não é possível. E ela disse, sim, não há erro, é possível. Eu só pensava no Bernardo, pensava no negócio, pronto, foi difícil, mas depois pensei, ok, algo bom está para vir. Se veio da primeira vez com o Bernardo, algo bom está para vir. Claro que sim. E agora, como é que consegues gerir o negócio com uma barriga a crescer, 2 crianças em casa? Tu és a super mulher ou tens assim algum truque que nos possas dizer? Eu não sou a super mulher e eles fazem de mim a super mulher lá em casa. Eu tenho muita sorte com os miúdos que tenho lá em casa. O Hugo e o Rodrigo são para mim, tudo o que eu digo é lei. No que toca à ajuda, eles ajudam-me muito com as tarefas, com os mimos. Portanto, o Rodrigo é muito mimoso comigo, é muito carinhoso, sempre aceitou bem a gravidez do Bernardo, é um ótimo irmão. É muito carinhoso com o irmão. É muito mais fácil para mim lá em casa a semana em que o Rodrigo está do que a que não está com o Bernardo, porque o Bernardo fica muito mais distraído, não larga o irmão. Portanto, eu estou bem, eles estão os dois, eu faço as minhas tarefas, consigo organizar-me, ter o meu tempo. E o Bernardo é um fofo, pronto, está intenso. Eu acho que ele está a sentir muito com esta segunda gravidez. Dizem que faz parte, dizem que eles sentem. Não há uma ciência exata, mas efetivamente o comportamento dele mudou. Está-me a assustar um bocadinho agora, porque o Hugo e o Rodrigo muito alinhados e o Bernardo a destruir a nossa paz lá em casa. Sim, as birras começaram. Que é chamar a atenção, alguma insegurança eventualmente? Sim, coincide aqui com a fase dos 2 anos. O Bernardo é o meu primeiro bebê, não é? O Rodrigo é da primeira relação com o Hugo e com a Sara, com a mãe do Rodrigo, e portanto ele veio pequenino para mim, mas a verdade não saiu de mim. Não sei o que é ter essa experiência da maternidade. Só agora com o Bernardo é que estou a conseguir perceber e encaixar alguns pontos. Coincide aqui com a fase dos 2 anos, que dizem que tudo começa, birras, os terrores noturnos começaram. Isso. Portanto, eu não sei se tem a ver efetivamente com essa fase, com a fase de ele perceber que está aí alguma coisa por vir, portanto... Ou se terá eventualmente a ver com uma questão normal de crescimento, não é? Sim, que possa estar portanto... associado a esses... E agora, se me permite, nós estamos mesmo a terminar. Sinceramente, eu não sei o tempo que estivemos aqui, mas também acho que é pouco importante isso. Eu estou a gostar bastante de te entrevistar, és uma excelente comunicadora e parabéns por isso. Isto tem a ver com... responder num flash, ou seja, isto tem a ver com... É um encerramento que vamos fazer. Depois no fim vou contar uma piada de cabeleireiros só para encerrarmos mesmo, para nos estarmos todos a rir. Qual é o teu maior sonho profissional? Vale sonhar alto, ou seja, isto é uma resposta rápida. Qual é o teu maior sonho profissional? Estamos a falar de
Tu disseste-me ias fazer assim umas ratoeiras. Olha, não sei, nunca pensei. Nunca pensei bem assim num sonho profissional. Porque é isso, eu tenho que ser um bocadinho mais ambiciosa. Mas gostava, eu acho que toda a gente sonha com isso. Gostava de relaxar um bocadinho mais, de ter. Relaxar no sentido a própria pressão nos ombros, não é? Portanto, porque eu gosto do que faço, eu gosto de trabalhar. Mas gostava de ganhar assim muito dinheiro, ter muita qualidade de vida, ter assim, sabes? Desculpa, e por se calhar na altura das pausas poder estar mais à vontade. Exatamente, ter uma vida mais confortável e a título até de emocional. Eu falo emocional, sabes? Relaxar um bocadinho mais e sentir, ok, estou confortável, a minha vida está garantida, as contas estão pagas, os miúdos estão com a educação, com a saúde, está tudo em ordem. É isso. E portanto é sair o peso dos ombros. Eu acho que é o sonho na vida profissional, eu acho que é esse, é conseguir perceber de que, ok, vou-me ausentar 15 dias, tudo fica ótimo, está estável, se eu não estiver até melhor. Portanto, acho que é esse o meu sonho. Assim. O que é que dirias à Catarina de há 10 anos atrás? Aquela miúda cheia de sonhos. O que é que se pudesse estar com ela hoje, o que é que tu lhe dirias a essa Catarina? Eu acho que estou muito melhor agora do que há 10 anos atrás. Acho que era muito infantil. Eu acho com 23 anos, já viste? E sabes, era muito fútil. What are you talking e about? tento fugir um bocadinho isso no dia a dia hoje, a título de redes, de tudo aquilo que envolve a ganância, o luxo, aquela, sabes, o mostrar para fora. Eu mostrava muito para fora. Muito, e diria que o melhor está dentro de casa, portanto guardarmos o melhor para nós, tentarmos ser reais. Eu não era real há 10 anos atrás, não era nada real, eu gritava por atenção e sim, e tudo se faz. Eu acho que quando és tu, quando estás tranquila. E parece muito tempo, mas são só 10 anos, não é? Ou seja, tu vês como é que a evolução e como é que a necessidade e como é que uma família, como é que tudo traz para que tu, de uma situação, pronto, que é normal para essa idade, penso eu também, os jovens quererem atenção, quererem. Como é que tu viras e como é que tu vais hoje em dia falar com essa pessoa, se puderes, e o que é que lhe dirias? Ou seja, acho que é forte. E parte de nós, sabes, Bruno, porque a estrutura familiar esteve sempre lá. Nós é que não víamos ou não dávamos o devido valor. E as pessoas que estavam à minha volta há 10 anos atrás poderiam ter feito também melhor pessoa e faziam. Sim, claro. Eu é que era tão egoísta, tão egocêntrica e era tudo tão expor para fora aquilo que não era, não é? Aquele grito, aquele chamar a atenção, o estar sempre bem com a imagem. É que não via o lado bom da coisa, não valorizava efetivamente quem estava lá. E pronto, e acho que é um bocadinho isso. O conselho que eu dava era precisamente esse: era valorizar quem estava, valorizar o que tínhamos, e não só tudo o que era a parte estética, o lado estético, o lado fashionista, sabes? Sim. É isso. Muito bem, agora uma mensagem curta para quem está a pensar em abrir o seu próprio negócio. Olha, curta é seguir em frente, é vamos. Sem medos? Sem medos, com pés e medida e com um plano estruturado. E perceber quais são as nossas capacidades efetivamente, porque eu sou da opinião que nós não podemos ser tudo. Hoje em dia nós ouvimos muito: tu podes ser o que tu quiseres, não há limites. Nós temos capacidades e temos ferramentas para dominar certos setores. Eu vejo isso aqui no meu negócio. O que eu não domino eu tento passar para quem domina, para que as coisas corram e fluam. Mas acho que nós se temos a veia de empreendedores, se conseguimos reunir aquelas 10 linhas em que cumprimos, eu sou capaz disto, eu consigo dar a volta a isto caso isto não saia. Portanto, se nós temos esse lado empreendedor, ir atrás, correr atrás dos sonhos, sim. Minha parte não tenho mais perguntas, tenho só uma anedota para te contar no fim, para sairmos daqui mais relaxados. Agora um pouco mais a sério e sem brincadeiras. Catarina, obrigado por teres participado em mais um episódio do nosso podcast. Tu és a primeira mulher a participar no podcast. Para mim é importante, porque ter uma mulher, ainda por cima do teu calibre, é importante para mim também como mentor e enfim, eu e o Telmo falamos muitas vezes
das pessoas ideais que nós queremos entrevistar, e tu foste uma delas. E queria te dar os parabéns pela mulher que és, porque de facto não se vê hoje em dia, ou é raro. É evidente que também as há, mulheres empreendedoras, mulheres que têm os pés assentes na terra, mulheres que têm família, mulheres que têm filhos e mulheres que têm, enfim, um monte de coisas para fazer e para lidar. E por isso, do fundo do meu coração, agradeço a tua presença. Parabéns pelo teu espaço. E passo-te agora a palavra se quiseres dizer alguma coisa, morada, se quiseres dizer as redes sociais, estás à vontade. Um beijinho para ti, cumprimentos ao Hugo e que tudo corra bem. Obrigada, eu é que quero agradecer, é um prazer. Como te tinha partilhado numa fase inicial, este é o meu primeiro podcast, acho que é a minha primeira partilha também. Acho que nunca fiz esta partilha até com as minhas consumidoras, portanto foi mesmo um prazer. Eu sinto que estou aqui há 15 minutos e já devemos estar há mais. Eu ficava mais de 3 horas a falar contigo, portanto é um prazer estar aqui convosco. Sinto-me super bem, estou leve, despertaste aqui algumas emoções em mim. Porque parece que nós não vamos buscar esses gatilhos, não é? Nós tentamos não fazer essas questões porque não queremos a resposta, mas foi muito bom. E convido a todas as mulheres, isto é um espaço de mulheres para mulheres. Eu acho que uma experiência positiva pode mudar o nosso dia, portanto acho que é isso. Deixo aqui o convite para virem e um beijinho muito grande a todos, obrigada por tudo. E agora, para terminar, tem aqui uma anedota que é uma pergunta e uma resposta que eu vou dar. Qual é o shampoo preferido do matemático? Ai, não faço ideia. E a resposta é o que resolve todos os nós. Tens que me mandar isso escrito, que eu tenho que dar essa agora. E falaste agora em nós, vai fazer. E falaste em nós, portanto acho que encaixou perfeitamente. Muito porque bom, eu sabia que ias dizer aquele penteado. Muito bom, sabias? Por isso, não estou a brincar, não sabia nada. Bom dia, obrigado. Música de um jingle difícil, de um podcast chamado A Moda de Gaia.